mais uma live aqui no perfil. Hoje a gente vai falar sobre um documentário. Eu assisti o documentário no domingo e eu fiquei assim impactada. Senti que eu precisava, que seria interessante falar aqui no perfil. E vocês votaram, preferiram que eu falasse por live para a gente conseguir conversar melhor. E hoje é uma live muito especial, porque temos uma convidada pela primeira vez. Não estarei aqui sozinha, vou conversar com outra pessoa. Então, eu vou chamar ela para se apresentar e para a gente conversar sobre o documentário. Só para fazer um resumo rápido, o documentário é novo, acabou de ser lançado agora de 2021. E deixa eu pegar minha colinha aqui. É de 2021, tá na Netflix, e ele fala sobre o impacto da pesca, o impacto ambiental da pesca, e ele fala principalmente sobre a necessidade ou a sugestão de parar o consumo de peixes e de animais marinhos em geral, e também sobre o impacto da pesca na vida marinha. Então, pronto, fiz essa introdução rápida e vou chamar a Tainá agora. Pronto, vamos lá começar. Sim, comece se apresentando. Quem é você? Por que você está aqui? Eu sou sua amiga pessoal. Estou aqui Sim, porque tenho muito interesse nesse assunto. Inclusive, a gente já conversa muito sobre isso, então foi conveniente. Você já tinha me convidado para participar de alguma live em algum momento. E, enfim, né? yes. A divisa de internet, é isso. Sim. Tá, então vamos começar conversando. O primeiro ponto que eu pensei assim logo de cara quando eu estava assistindo é porque eles falam sobre vários países. Eles vão no Japão, né? Vão lá perto do Polo Norte também. Tem na Tem Tailândia. isso, em vários lugares, mas não falam especificamente sobre o Brasil. E eu vejo que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter empatia com causas que não são diretamente ligadas à nossa realidade, né? Uhum. E assim, eu fiquei pensando, né? Já que não fala do Brasil, como se você se sensibilizou, ou por que você acha que as pessoas deviam se sensibilizar também pelo tema do documentário, mais especificamente, né? Eu acho que, abrangindo, mas enfim, em qualquer tema relacionado à sustentabilidade, não faz sentido você olhar para as coisas de uma maneira nacionalista, digamos assim. Só tô no Brasil, o que tá no Brasil que importa, se não a pesca mostrada no documentário não é feita no Brasil, não importa, você Sim, acaba consumindo esse produto, porque a globalização faz isso. Então a gente consome produtos de todos os lugares, não faz sentido nenhum olhar o documentário como algo externo. E o planeta, a gente faz parte do planeta, né? Todo mundo. Então não, para mim não tem como olhar para aquilo e não se entender imerso nessa realidade. sim. O que eu pensei é que, assim, em vários momentos do documentário, o que veio na minha cabeça é que está tudo conectado o tempo inteiro. Exatamente. Então, a pesca de baleias lá no Japão vai influenciar um cardume de peixes que fica no Oceano Índico. Uhum. Então, são coisas assim que ele pode não ter falado especificamente do país Brasil, Sim, mas claro que influencia aqui, até porque é isso, a gente vê o mundo dividido por países, por continentes, mas a desigualdade ela está em todos os lugares. E aí mais para frente a gente vai falar disso também, de como a exploração da pesca gera desigualdade em comunidades próximas desses locais, né, comunidades ribeirinhas. Então, essa desigualdade ela vai impactar no Brasil, vai impactar em todos os países. Então, não tem como a gente não sensibilizar só porque não fala a palavra. O Brasil está sendo Brasil. impactado. Isso. Apesar de que cita a Amazônia, né? Em um momento lá, Sim. relacionando o desmatamento da Amazônia com a pesca de arrasto. Mas enfim, detalhes. E, por sinal, eu não sabia disso, É, dessa nem eu. informação, de Eu que o também não. mar, de que o mar filtra o gás carbônico mais do que a floresta Sim, do que a amazônica. floresta. E, tipo, Isso eu né, sabia. a capacidade. Eu não sabia disso, É. não. Fiquei surpresa. Que impacto. Mas tá.
Continuando nesse ponto do Brasil, a gente estava conversando mais cedo e eu levantei o ponto sobre se o projeto Tamar seria exploração. E tudo bem que aí eu pensei bem além, assim, e é o que você me disse, né? Que tem a questão da preservação, que é importante. Então, claro, a gente não pode negar do papel e da importância. É até uma questão. É porque eu vi o documentário agora, né? Que eu falei que eu ia ver antes pra Sim, ter fresco na cabeça. É até uma questão que eles citam como a relação da extinção ou da ameaça de extinção das tartarugas tem a ver com essa pesca também. E aí o que eles fazem é completamente o oposto, né? Tentar fazer a preservação da espécie, cuidar que a reprodução seja bem sucedida, digamos assim. Então, sim, que é o é que eu te isso. falei, que a gente discutiu mais cedo. Eu acho que toda a parte comercial por trás, não necessariamente toda, pode ser que tenha alguma coisa ali que não seja muito legal. Mas que a parte comercial provavelmente é algo que é feito para viabilizar que o trabalho ecológico seja feito, né? Uhum. Eu acho que o Tamar é um projeto muito reconhecido, né? Não tem como a gente dizer que é Então, exploração. O trabalho deles é maravilhoso, assim, pelo que eu conheço, que sim. eu não conheço muito a fundo, É mas isso, não eu tem como a gente admiro, dizer que não tem lucro envolvido, que não tem sim. questões financeiras envolvidas, mas enfim. A Mas é gente vai pela boa isso. fé, acredita na boa fé. E o que eu falei de que quando eu era pequena eu ia no Tamar da Praia do Forte e tem aquele aquário imenso e que você pode pegar nos bichos. Então, essa parte Sim. foi o que eu pensei da questão da exploração. Porque É, tem as baleias lá na Disney que, horrível porque treinam as baleias para poder sim. fazer na exposição. Mas eu também chegava lá, pegava a estrela do mar, tirava da água, bem Mas felícia, isso eu acho que é uma questão mais profunda do veganismo em si, que é uma coisa que a gente vê que não é outros lazer. animais como objeto, como produto, enfim. E Sim. isso é mais profundo. Acho que a gente pode discutir isso em outro momento. É. Não, mas é isso, quando eu pensei nessa questão do tamar, da questão da exploração, foi isso, assim, até que ponto, claro, eles fazem a preservação das espécies, mas até que ponto isso também não ultrapassa esse limite de, tipo, de objetificar os bichos também Sim. para atrair a atenção das pessoas, mas é isso já é outro ponto. Então, difícil saber, só entrevistando eles. É, E mesmo mas, assim, confiando na palavra de quem vai falar, né? Então, sim, tá. Então, outro ponto também é, do documentário que me chamou a atenção foi sobre quando eles falam da vinda das barbatanas dos dos tubarões, que eu tubarões. não sabia que isso acontecia. E, gente, eu não sei se todo mundo as pessoas estão assistindo aqui agora Viram o assistiram o documentário? documentário. Mas, gente, eu não tinha noção disso, que pesca o tubarão, gente, aqueles tubarões, as coisas mais lindas do mundo, super importantes para o ambiente marinho, e pegam o tubarão e cortam a barbatana e jogam fora. Aquela cena ficou na minha cabeça do tubarão, tipo, no fundo do mar, assim, arrastado. Tem E eu várias fiquei cenas, né, assim, que devem ser mas eu tensos. fiquei assim, perplexa com a humanidade. Como que faz uma coisa dessas? E aí o que me chamou a atenção é que eles fazem isso, vendem a barbatana, tipo, naturalmente tá lá, você chega na loja, você não tem nenhuma, assim, não tem um constrangimento, não tem uma coisa que é escondida, não, é tudo à mostra, mas ele vai filmar e não deixam ele filmar. Então isso já mostra para mim de que as pessoas estão fazendo aquilo naturalmente, mas sabem que aquilo não é certo, sabem que aquilo não é ético, de certa forma, Sim. que tem uma coisa desumana ali. É bem esquisito, porque não faz sentido nenhum realmente eles esconderem. No fim das contas, tem peixe morto, tem todos os animais, os pedaços e etc. E por que não mostrar, né? Mas eu acho que tem Sim, muito a ver também com a forma como é pego, a forma como eles levam o produto até ser vendido, né? Com relação inclusive, todas as outras indústrias que vendem produtos animais ou animais, né? É tudo muito mascarado até o momento em que tá ali pronto para vender. Aqui vira um produto mesmo. sim. E ali é mais fácil de as pessoas verem e não realmente relacionarem isso a um animal vivo, enfim. Uhum. E
eu acho também pela representatividade do tubarão, né? O que é que o tubarão representa e que aqui também já entra em outro ponto para outra discussão, mas que eu pensei agora é que, por exemplo, a vaca ou o boi que é vendido no açougue não tem, a gente já não tem a mesma representatividade do tubarão, porque já se tornou comum. Então, se eu quiser chegar no açougue e filmar o que eu quiser, não vão estar nem aí, mas se ele chegou lá e tentou filmar a barbatana do tubarão, aí já é uma coisa assim meio que proibida, porque a gente. Mas até a vaca mesmo, se você filma o abate, se você Ah, filma alguma sim. parte mais relacionada a isso, não é permitido também, né? A galera faz É, ativismo escondido, tipo, filma as coisas escondidas sim. pra expor. O que não faz o menor sentido. E é isso, é a mesma coisa. Para mim, isso mostra que as pessoas que fazem, elas sabem que Sim. tem alguma coisa de errado nisso. Elas sabem que Mas não é sabia que natural. no fim das contas, não falo sobre ovo, etc., mas carne em geral, se você for pensar que os pais normalmente não deixam as crianças saberem de onde vem aquilo, porque é meio natural que você tenha uma certa empatia com aquele animal e não queira comer aquele animal porque você matou e tal. Eu acho que é a mesma coisa. Sim, é, basicamente é. É só escolha mesmo. Agora entrando na questão do lixo que você falou também, para Sim. destacar. Ah, E o que eu pensei quando eu vi a questão do lixo é que foi o ponto que eu tinha falado sobre que não é uma questão da gente individualmente acabar com a indústria. Porque quando eu vi aquele lixo, eu pensei, o que é o meu canudinho perto? então, é bom falar, inclusive, para quem não assistiu também, o que é que você Sim, está falando do lixo. Eu acho que é é, 46% do plástico que tem nos oceanos, se não me engano, eu assisti recentemente, tem esse número. Que é sim. de redes e de pesca e tal. Que são É que descartados a no. quantidade de redes de pesca, se eu não me engano, dava para usar das. Calma, deixa eu Dava. reformular. A quantidade de redes de pesca que são feitas de plástico, de nylon, né? Uhum, Daria para diariamente dar 15 voltas em torno do mundo inteiro. Então, uhum. É isso uma é coisa surreal. surreal. E aí eu pensei isso, tipo, ainda mais eu que falo tanto aqui, né, sobre ações individuais e nosso impacto. Aí eu pensei, gente, o que é a minha compra de mercado? O que é o copo de açaí que eu digo não? Então, não é uma questão de eu individualmente vou acabar com o problema. Semana passada eu estava falando com uma pessoa sobre isso do consumo de carne e a pessoa falou: "Ah, mas não é você que vai mudar nada. Tipo, não é o consumo individual". Aí eu Mas é falei: porque não é "Bom, você faz parte de um movimento. sim, é É isso. muito mais profundo. E eu acho que a gente subestima muito esse poder individual realmente com relação a essas coisas. Sim". Porque realmente, se eu pensar, eu sozinho não vou acabar com nada, mas e se todo mundo mudasse de ideia? Eu não consigo pensar. Isso aqui, a ideia é justamente essa. E É, não é para ser um nicho, não é para ser uma escolha de um grupinho ali. Ah, aquele grupinho ali é vegano. Não, é uma coisa que todo mundo tem que mudar. E eu estava vendo uma entrevista da Luísa Mel, acho que até você repostou no não seu sei, assisti. perfil outro dia. Mas aí ela estava falando que, tipo, a gente não tem muita escolha. A gente tem 10, 15 anos para todo mundo mudar, No senão. documentário tem um número que é meio assustador, assim, que é que se continuar a pesca no ritmo que está acontecendo agora, em 2048, que eu anotei aqui, não tem mais peixe. Sim. 2048 é ali, tipo, não é nem 30 É. anos. E é isso, eu acho que. Eu não sei mais, eu não sei como falar para as pessoas deixarem de achar que essa é uma escolha. De que eu posso escolher, de que, pô, eu te admiro porque você está fazendo essa mudança. A gente não é Não é pedir pra admirar. ganhar um troféu. É, tipo, não é um. Eu tô fazendo isso porque eu quero poder viver mais, ou eu quero que os bichos vivam mais também, porque daqui a pouco não vai ser uma escolha. Tipo, o ritmo. E eu acho, ainda porque minha ideia tem mudado muito ao decorrer desses últimos anos sobre o consumo de animais de forma geral, Uhum. mas eu continuo achando que o problema não é o consumo
dos animais, mas a forma do consumo, a indústria que a gente criou, porque se todo mundo tivesse uma galinha e esperasse a galinha botar o ovo para comer o ovo é uma coisa, agora a gente criar fazendas inteiras de galinhas e todo o resto dos animais que a gente tem feito, aí sim eu acho que isso cria um problema, mas para cada um ter a sua galinha esperar, aí é melhor a gente aceitar que a gente não vai comer e ponto. Então, enfim, mas eu isso acho muito também... difícil exceções em geral. Tipo, por exemplo, Sim. com relação à pesca. Se você falar, mas eu não vou comer de grandes indústrias, sei lá, aquele peixe que se compra no mercado já, sei lá, tilápia, que vende no mercado. Ah, eu não vou comer esse, mas vou comer o do cara que pescou. Mas o cara que pescou, pescou do mesmo mar que não tem peixe. Então a questão, uma parte do documentário eles falam isso, sobre existir pesca sustentável, é possível uma pesca sustentável, e no momento atual, não. Então não tem como você colocar 2 pesos, 2 medidas para pesca. Sim. Independente de como seja feito. E uma das questões que se discute, que eu li alguma coisa recentemente sobre isso, eu tentei até achar para te mandar, mas não achei, é sobre como, se existe realmente um interesse em transformar a sociedade, transformar os modelos para uma coisa mais sustentável, precisa-se olhar para os trabalhos relacionados a isso. O tanto de pessoa que fica desempregada porque não consegue mais trazer o sustento daquela atividade que não é mais considerada legal, não legal de legalidade, né? Mas enfim, que não é mais possível na realidade atual, enfim. Sim. É bem complexo. E você chegou no ponto que eu ia falar agora sobre, que eles falam, né? Eat sustainable fish. Você comer a pesca sustentável. E que, como você falou, isso não tem como ser... É como se a gente falasse, a gente vai poluir, mas só um pouquinho, que é o que basicamente a gente tem feito aí do protocolo de Kyoto, mais ou menos, né? Tipo, você pode emitir gás carbônico, mais uma quantidade X. Só que aí existem os mercados de carbono, né? Então, os países que são muito pequenos, que têm indústrias menores, eles não batem a meta de carbono deles. Então, eles vendem a taxa deles de carbono para outros países. Então, tipo, é uma coisa que não tem fim, não tem. Ou faz ou não faz. Então, não tem como... Assim, claro que eu entendo que é uma forma de não querer ir contra o sistema que está imposto e tentar tampar o sol com a peneira. A verdade é essa. É quase um greenwashing do mundo. É tipo isso, a gente vai fingir que vai fazer alguma coisa, mas no fundo tudo dá para burlar, Mas né? é por isso que a Greta e essas pessoas, essas ativistas, assim, ficam falando sempre disso. Tipo, vocês não estão fazendo o suficiente, porque não é suficiente. E a gente, no dia a dia, acaba não fazendo o suficiente também, porque existe uma estrutura, toda uma questão cultural, enfim, que impede. Países mais pobres, por exemplo, como é que você vai chegar nos países mais pobres e falar, então usa sacola reutilizável? Tem umas coisas que não se encaixam, porque a desigualdade não acessa. Não permite. Não permite, exatamente. Sim. Hoje eu estava editando a live da semana passada, se eu não me engano, acho que foi ou da semana retrasada, enfim. E aí que eu falo numa parte que, assim, que a intenção é viver mais sustentável, que é o que eu sempre falo aqui, não é viver sustentável, não é chegar em um ponto e acabou, tipo, isso é uma meta. Aí eu vou emitir tanto de carbono e ponto. Não, você sempre vai ter uma coisa a mais. Então, não tem um ponto que seja suficiente. Cheguei nesse ponto, então por aqui tá ótimo. É só eu não evoluir disso. Mas a gente já tá tão lascado Além. que não tem como manter um nível aceitável. É reduzir. A gente não tem que pensar em estabilizar, tem que pensar em reduzir mesmo. Sim. E essa questão... Eu acho que, independente da quantidade que a gente reduza, na realidade que a gente está, é muito difícil chegar nesse ponto ideal. O ponto ideal é muito além. A gente já passou. Do que existe. Sim. E essa questão de comer peixes sustentáveis me fez pensar na Leitíssimo, falando marcas aqui, as marcas vão derrubar o perfil. E
Letíssimo, que assim, aqui temos vaquinhas felizes. Uhum. E não tem como a exploração ser feliz de nenhuma forma, porque essas marcas, elas têm metas a serem batidas, elas têm lucros a serem alcançados, então, se precisar dopar a vaca, fazer o que for, vão fazer. Não existe isso de felicidade. Só dela estar presa ali, tendo que produzir, ela já não está feliz. Então, é a mesma coisa disso do peixe sustentável. Então, já está matando o peixe, já está desregulando a fauna. Fauna ou flora? Fauna marinha. Fauna. Já está desregulando, então não tem como ser sustentável. Aí que eles também falam aquilo da piscicultura, né? De fazer os aquários. E até voltando nessa entrevista da Luísa Mel que eu falei, é da Luísa Mel com Rafinha Bastos, e aí ele fala, e os animais que são produzidos para a gente comer. Aí ela fala assim, animal produzido, isso não faz sentido, como é que a gente vai produzir? Eu vou produzir aqui um ser humano para trabalhar para mim. Sim. Eu vou escravizar ele, mas só um pouquinho. Então, não faz sentido. E essa questão também do especismo, né? Da gente. Por que é inaceitável fazer isso com um humano e é aceitável fazer isso com um peixe ou com um bezerro? Enfim. Nem precisa falar de humano, que eu acho que é muito difícil quando a gente compara com o ser humano, as pessoas ficam mais assim, tipo, mas tá comparando com o ser humano. Mas quando você fala de cachorro, por exemplo, cachorro e gato, é algo mais que dá pra entender o quão bizarro é. Ou sei lá, até do golfinho, que fala, porque as pessoas gostam, tem a questão do documentário sobre os rótulos, os selos de pescas que não matam golfinhos. Dolphin Safe, E que as pessoas, são muito empáticas a golfinho, porque golfinhos são lindos, e são muito fofos, eles pulam, e sei lá, aqueles filmes de golfinho. Sim. E no fim das contas, o que é que tem? Por que o golfinho é fofo, o outro peixe que você come não é. A vida dele não vale. Sim. Porque ele não pula, ele não é fofo, ele não faz barulhinhos. Então Sim. Teve uma coisa em dezembro, quando a gente se viu, acho que foi tipo, a última vez que a gente saiu, assim, que a gente foi tomar café. E que eu ainda estava, eu não estava mais comendo carne, né? Mas eu ainda estava comendo leite, ovo e tal. E a gente estava conversando sobre isso. E você falou sobre o camarão. Tipo, a gente olha o camarão e a gente não sente nada. E aquilo ficou assim na minha cabeça. Gente, camarão, realmente eu nunca ia cogitar a possibilidade. E olha que eu já pensava sobre isso, tipo, já era uma pauta para mim. Mas quando você falou do camarão, eu falei, eu nunca ia. É vivo isso? Tipo, não, realmente, eu nunca ia pensar. Se o peixe a gente já tem dificuldade, imagina então a gente pensar na lambreta, é natural ostra. Pra gente ter mais aproximação de mamíferos, porque a gente é mamífero. Então, é mais. Você olha para uma vaca, olha para um porco, olha para um cachorro, que seja, e sentir mais aproximação do que um polvo do filme do Professor Polvo. Eu amo esse filme. E isso que você falou do selo do golfinho, do Dolphin Safe, remete ao que a gente falou no início, sobre confiar no que a instituição fala também. Porque esse selo, se alguém também estiver assistindo agora e não tiver visto o documentário, é um selo que, se eu não me engano, ele vai em atum enlatado, né? Não sei se é atum. Ele vai no atum enlatado. De pesca em geral, né? E que o selo é, como o próprio nome já diz, Dolphin Safe. Então, quer dizer que quando você pesca o atum, ou o que quer que você esteja vendendo especificamente, nenhum golfinho foi capturado junto. Só que não tem como você pescar só um peixe, porque é uma rede, ou enfim, você joga o anzol lá, que não é de anzol que eles pescam, óbvio, mas são aquelas redes enormes, então não tem como você escolher, o golfinho tá fora, o tubarão tá fora, a tartaruga, não, vem só o atum, não tem como. E eles colocam esse selo nos produtos, mas aí quando o homem que faz o documentário, né, esqueci o nome dele agora. Não é mesmo. Mas
quando ele vai pesquisar sobre a fiscalização desse selo, sobre a validade do selo, né? Se realmente assim, tá bom, vocês não capturam golfinho, mas como é que vocês fazem então? A gente não faz. O selo existe só. Aí ele, assim, como assim não tem fiscalização, não tem gente aqui dentro, porque a fiscalização seria ter pessoas, funcionários, nos navios pesqueiros para poder fiscalizar se está vindo golfinho ou se não está. O que é óbvio que viria, porque é isso, não tem como você escolher o que vem ou não. E aí, primeiro, que não tem fiscal, eles têm poucos fiscais, e os fiscais que têm, eles não embarcam ou embarcam super esporadicamente. E eles ainda denunciam que quando embarcam, muitos são ameaçados, são mortos, são perseguidos, porque é muito dinheiro, né? São comprados mesmo. Sim, isso. Para passar a informação errada. E aí, enfim, né? E por isso que ele chega nesse ponto de que, concluindo tudo, a questão central é não consumir peixes. Porque se a fiscalização que tem, que garante que vai ter algum cuidado sobre aquela exploração, cuidado da exploração é até redundante, ou naquela prática, se não tem como você garantir que vai ter um controle ali, então é melhor você não consumir, porque tudo que você fizer, você vai estar alimentando aquele contexto. Então, não tem por onde sair. Não tem saída, não tem solução. E é isso, confiar. Só que a gente está confiar na instituição, mas a gente está vendo que não tem como confiar na instituição. E eu acho que a gente tende a olhar para essas coisas de uma maneira meio egoísta. De tipo, mas eu não vou parar de comer peixe, porque e daí que o oceano tá morrendo? E daí que vamos todos morrer? Sim. Então, eu achei o documentário muito interessante por abrir, mostrar informações que muita gente não sabe e deixar claro o quanto isso afeta a gente pessoalmente. Mas também é importante esse passo, realmente, né? De entender e absorver e aplicar na sua própria vida. Sim. Porque, assim, 2048 tá muito perto. Sim. E não dá pra fingir que nada tá acontecendo. Acho que principalmente pra quem tem filho e tal, porque gerações mais velhas acho que tem mais dificuldade de assimilar esse tipo de coisa. Sim. Mas, e eu até tento... Porque tem pessoas muito empáticas e também tem pessoas zero empáticas com nada, nem com os filhos. Tem gente que pensa, eu imagino, né, que tem a gente que pense assim, eu já vivi, eu posso morrer e meu filho vai ficar aí, e ele também que se vire, sabe? Da mesma forma que eu vivi num mundo cheio de poluição, eu acho que as pessoas, elas não pensam que talvez as pessoas não tenham como viver daqui à próxima geração, não tem a vida. Mas é pensar assim, para que eu quero que isso sendo muito extremo, eu sei. Mas para que eu vou me importar com a vida do meu neto, entendeu? Eu não vou estar mais aqui, meu bisneto, meu tataraneto, eu não vou estar mais aqui. Eu nem vou saber como é que o mundo vai estar, ou acha que o mundo não vai mudar, ou vai continuar dessa forma que está. Acho que é principalmente isso, achar que não vai acontecer. Porque essas questões de alarme climático e tal já acontecem há bastante tempo. E Sim. Nunca chegou nesse ponto, né? No ponto final das consequências serem visíveis, apesar de estar começando a ser. Eu acho que isso realmente que tem mais impacto, assim, das pessoas acharem que não vai acontecer nada, deixa pra lá. Sim. É só mimimi, conspiração. Pra que essa conspiração? Eu não entendo. Quem lucra disso? Sim, e eu acho que as pessoas também acabam atrelando muito a questão ambiental somente, né? E esse documentário eu gostei porque ele foca na questão ambiental, porque é isso também indo para o extremo da falta de empatia. Então, por que eu vou me importar com o clima, com os animais? Tipo, tô vivendo minha vida, tô trabalhando, tô ganhando meu salário, e é isso que importa. E o que vier depois vai vir depois, e a gente sempre soube se adaptar, então a gente vai continuar sabendo se adaptar. Mas eu acho que é importante também falar que não é um impacto só na esfera ambiental, é na social também. Então, a gente fala tanto de desigualdade social, de violência, e isso tem tudo a ver. Então, a gente, eu queria poder sair na rua e, não sei, não ter medo de ser assaltado,
Sim, mas isso tem tudo a ver com sustentabilidade, com o impacto ambiental, com o peixe que você vai comer, que vai matar, sei lá, a baleia lá Porque no qualquer Japão. coisa, se você vai analisar a cadeia, o desenvolvimento das coisas e como uma coisa chega na outra, porque realmente tudo está conectado. Sim. Não tem como. E aí eu chego no ponto do documentário que fala sobre as populações, né, que eu falei no início, as populações ribeirinhas que têm sofrido cada vez mais com a insegurança alimentar. Uhum. E é justamente nos lugares de maior exploração. Então, que as maiores marcas, né, os maiores navios exploram os lugares, eu não lembro exatamente onde foi, mas que eles... Era na costa da África, Que, se não me engano. isso, que são tipo, super rico em diversas espécies e assim um lugar, tipo, ele fala, agora eu entendi por que as pessoas vêm para cá, porque tem tudo que é tipo de baleia, de peixe, deve ser um lugar maravilhoso. E E lugar que resta, né? Porque já devem ter pescado de tudo. sim. E justamente nesse lugar é que a população ela não tem mais o que comer. Primeiro porque eles não conseguem mais pescar, porque só Não consegue sobra. agora ter não sobra. E é isso, levam tudo deles e assim, as grandes empresas vão até lá, consomem tudo que podem, lucram horrores e a população que sempre morou lá e que sempre foram pescadores e tudo mais, não tem mais como tirar a própria comida. Tanto que tem a cena lá que também marcou muito dos que são dois homens num caiaquezinho, assim, numa canoinha, e ele pede, tipo, o resto dos peixes que não vão ser vendidos para poder comer. Então, não é nem só que eles querem trabalhar, eles estão sem o que comer, e ali é onde eles sempre viveram. Então, provavelmente, é toda uma questão cultural. Os pais eram pescadores, os avós, os tataravós, etc, etc. E agora eles não têm mais isso. E aí me fez pensar muito sobre a questão do agronegócio também, que é assim, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Mas é tudo para as grandes empresas que conseguem ter avião para sobrevoar a plantação, jogar agrotóxico para poder ter essas fazendas gigantescas, mas o pequeno produtor, a agricultura familiar, está também sofrendo de insegurança alimentar da mesma forma, né? E pegando os agrotóxicos, porque essa prática, por exemplo, de jogar por avião é proibida na maioria dos países, né? E aqui é permitida, aqui não, né? Enfim, no Brasil é permitida. Sim. E acaba pegando em plantações da região, né? Vizinhas. Tem um Sim. amigo meu que mora no Mato Grosso e ele falou que tentava plantar as coisas orgânicas e tal, mas acabava morrendo, porque as pragas que vinham desses lugares que jogavam agrotóxico e tal, vinham para a plantação deles. Sim. E tem muita discussão, que também já fugindo um pouco do tema, mas tem muita discussão sobre isso da agricultura orgânica também, quando você vai tentar restaurar plantações que usavam agrotóxico antes, porque isso até descontaminar o solo leva muito tempo. Então, fica assim, e fica essa questão de assim, tá, eu tirei essa plantação de agrotóxico e passou a ser uma plantação de orgânicos. Mas até que ponto eles são orgânicos mesmo? Quando que eu posso considerar que é orgânico? Quanto tempo? Qual concentração? Então, será que aquele solo nunca mais vai poder ser utilizado? Então, enfim, são discussões muito mais amplas. Mas essa questão da insegurança alimentar dessas populações, assim, e é isso, mais uma vez, como está tudo conectado, porque o agronegócio é um sistema em terra, né? E a gente está falando da pesca no mar. E são as mesmas consequências, são grandes empresas que se apoderam daquele lugar e estão nem aí para aquela comunidade, para manter nada, seja a cultura, seja o trabalho, a renda, enfim. O sustento mesmo das pessoas. E aí Fora a tem a questão questão... do trabalho escravo, né? Que eles falam também. Das pessoas que trabalham nos navios acabam sendo trabalhadores de trabalho escravo. Sim. Nossa, isso também me marcou muito, porque essa questão do trabalho escravo nos navios deve ser ainda mais desesperador. Não que em terra também não seja, mas você não tem para onde ir. Você está no meio do mar e
tem até um deles que falou, eu fiquei 10 anos, eu acho, no navio. Como assim, Ele gente? Você tentou se fica... matar 3 vezes, né? É. E deve ser uma coisa horrível. Primeiro que o navio já não deve ser um lugar muito amigável de ser limpo e, enfim, as condições já não devem ser muito boas. Você ainda ficar lá, ele ainda dizia que as pessoas, que eles matam as pessoas e as pessoas ficam embarcadas ou então simplesmente jogam no mar e daqui a alguns dias você vê lá o cara que estava trabalhando com você boiando no mar. Enfim. E o pior também, agora que eu pensei, que além disso, essas pessoas que são jogadas no mar, elas, de vez em quando, elas devem vir nessas redes aí também. Junto com os peixes que vocês comem. Não tinha Delícia. pensado nisso. É, mas aquele atum enlatado ralado, quem sabe não tem um bracinho. Que horror. Eu não duvido Tem de também, nada. eles falam também sobre a porcentagem da população do atum, que eu acho que reduziu, tá em 3% da população original, né, de atum, Sim. pelo consumo excessivo. E voltando numa coisa que eu lembrei agora, que a gente falou da piscicultura, e recentemente saiu. Agora eu não vou saber os termos técnicos, mas aquela categorização nutricional dos alimentos, se é natural, se é industrializado, processado e tal, que o salmão, e que, se eu não me engano, falam isso no documentário também, que o salmão agora é considerado um alimento ultraprocessado. E por conta das rações que eles comem, então eles estão ficando podres de dentro para fora. E outra coisa também que eu lembrei agora é que eles falam que você. Nossa, isso para mim foi o fim também. Que o salmão, ele tá ficando com a pele cinza e que você compra. Eu não consigo nem falar. Que a pele do salmão é cinza e que simplesmente você tá comendo corante laranja, rosa. Isso ficou na minha cabeça também. De pensar, porque quantas vezes não vai no restaurante japonês tem aquela peça linda de salmão? Agora imagina a ração que ele comeu, imagina o corante que tá aí. E E que a ração também é produto da pesca, né, no fim das contas. É isso. Que você sim, acha que você está comprando salmão feito na fazendinha do salmão e no fim das contas aquela fazendinha do salmão também alimenta uma indústria de pesca de arrasto. Então. sim. É. E que aí também isso volta para aquilo do animal produzido, né? Tipo, que, enfim, é isso. É uma discussão que ela vai fazendo assim, ó. E que a única forma de sair da discussão é parando de comer o peixe. Então não tem outra solução. Não tem outra solução. E o último ponto, assim, que eu levantei sobre tudo isso é voltando sobre a questão da insegurança alimentar, de que eles falam, né? Eles focam nessa questão da insegurança alimentar dessa população na África. Eu não lembro exatamente qual a região, se é sul, se é norte, sei lá onde é. Mas é em alguma parte da África e que é um lugar que tem muitos animais silvestres, né? Então as pessoas, por conta da insegurança alimentar, as pessoas recorrem ao consumo e a captura desses animais silvestres para venda, né? E que não dá nem para falar sobre isso. É um ponto muito delicado, porque, enfim, sobre tudo, né? Sobre a falta de cuidado de fazer isso, de assim, a gente, enfim, são animais silvestres, né? Então a gente não sabe, não é compatível enfim, tanto para você se alimentar, quanto para a questão que eles falam, né? De que é isso que gera pandemias e pandemias, e nós estamos agora exatamente vivendo isso. Até porque Então, essas criações industriais de animais, como um porco e tal, sempre tem alguma. Acho que foi ano passado que a China teve um surto de gripe nos porcos lá, e aí começaram a importar os porcos do Brasil, inclusive o preço da carne aumentou no Brasil, porque foi importado para a China. Então isso acontece constantemente, mas existe um controle dentro dessas indústrias, que não existe com animal silvestre, né? Então você vai pegar um macaco para comer, você não sabe o que tem ali, o que aquilo pode gerar. sim. E é uma pessoa que ela só está pensando em comer, né?
Então, ela não vai escolher. Se ela não está conseguindo ter ali o peixe que ela tinha sempre, ela vê um macaco, ela vê, sei lá, o que tipo de animais eles conseguem ter contato lá onde, na região. Então, não vai pensar. E é isso, mais uma vez, está tudo conectado. Então, pode ser que uma comunidade ribeirinha lá da África pegue, desenvolva, sei lá como é que eu posso falar, uma epidemia e que isso se alastre, como é isso. O corona foi na China e conseguiu chegar no interior da Bahia aqui. Então, Sim. enfim, né? E que falam que aí já Apesar das que controvérsias de que foi produzido em laboratório. Eu Mesmo, acho mesmo que o que corona tenha sido produzido em laboratório, vamos lá, tem várias outras doenças que apareceram antes, que estão relacionadas a consumo de animais. Então, sim. não precisa nem entrar na conspiração. E eu acho que é isso, né? Continuando na conspiração. Mas eu acho que pensar que foi produzido em um laboratório não deixa de ser mais uma forma de tentar anular que isso é pelo consumo humano. Tipo, quer inventar que isso foi produzido e foi ou proposital, porque a China queria incriminar, sei lá o quê, ou porque deu alguma coisa errada ali num processo, criou um super vírus. Imagina o que não estava fazendo para poder dar errado e criar isso. Mas eu acho que é só mais uma forma de se distanciar, né? Do que a culpa é nossa. É basicamente isso. Sim. E é isso, né? Então, quando a gente pensa que está tudo conectado, é pensar que o nosso consumo de peixe ele pode gerar uma próxima pandemia também, uma próxima epidemia. E aí volta no que a gente falou de não ser uma escolha, né? A gente está correndo contra o tempo e não é uma questão mais de escolha. A gente simplesmente tem que aceitar que a mudança é necessária e colocar em É a prática. mesma coisa que quando a gente olha para outras espécies, né, e fala, porque essa espécie virou uma praga em tal região, que acaba que, sei lá, um predador tem mais, a população de predador é maior do que a da presa, e o predador come todas as presas e continua reproduzindo e começa a invadir novos espaços. A gente é a população que está acabando com tudo no mundo inteiro. Porque Sim. a quantidade de seres humanos no mundo é muita. Então a gente acaba tornando insustentável pra gente mesmo. E para todos os outros animais. É isso, a Aí gente uma não se questão, um ponto que vê. você tinha colocado, que era sobre Sim. substituição, mas se você quiser falar primeiro o que você ia falar. Não, pode falar, pode falar. Não, porque você tinha pontuado sobre isso. E, tipo, o que a gente pode fazer para substituir? O que assim, em questão de paladar, tem aquelas que são citadas no final do documentário, aquelas empresas que fazem já produtos com sabor, produtos fake, né? Tipo a da carne lá para fazer no Sim, futuro. Mas que fazem coisas relacionadas a animais marinhos, né? Camarão, peixe, sim. tarará. Mas nutricionalmente não é necessário. Então, acaba que é questão de escolha mesmo, no fim das contas, de entender que não é sustentável o jeito que tá. Então, o que a gente pode fazer a partir daqui? O que eu posso individualmente fazer para contribuir com algo que eu acredito, com algo que faz mais sentido para o mundo mesmo. Sim. E aí tem isso, É, tem essas opções que fazem as coisas ficarem mais fáceis, eu acho, pelo paladar, pela questão de afetiva mesmo, relacionada à sim. comida. Tem isso que também foi uma coisa que eu falei, que eu até esqueci de falar antes, sobre essa questão da cultura, né? Então, pratos típicos, porque eu penso muito em Salvador. Como é que. Moqueca. É, como é que, sabe? Não sei. Isso para mim ainda é uma coisa que pega muito. Assim, como que eu consigo ir além disso? Porque realmente aí eu acho que é mais complexo de pensar que só eu não vou comer isso. Como é que eu vou fazer uma cultura inteira abrir mão disso? Então, porque a gente não foi capaz de ser civilizado. Tem uma coisa que eu já fica na minha cabeça questionando há algum tempo, mas tem a ver com questões religiosas também, então, enfim. Que é o dia 2 de fevereiro, né? Que jogam as coisas no mar pra Iemanjá. Eu acho que tem algum tempo que só joga flor, coisas que podem ser trazidas de volta. E se eu não me engano, tem até um problema com relação a isso de jogar flor também, mas eu Sim, não lembro pra citar. E isso já é uma questão cultural, religiosa, que acontece há muito tempo.
Como é que você diz para essa pessoa que não jogue um pente de plástico no mar? Para mim é a mesma coisa. É meio que adaptar uma questão Sim, cultural, uma questão às vezes religiosa também relacionada à comida, a algo que seja sustentável, que seja possível, considerando que a gente quer ter um futuro. sim. É. Porque aí eu também acho que essa questão cultural ela é problemática não só no consumo desses alimentos, como porque também é a renda de muita gente, é o trabalho. Quantas pessoas em Salvador não vivem desse tipo de Sim. cultura? E não só em Salvador, mas em vários outros países. Eu acho que mas Então, acaba que naturalmente as coisas acontecem gradativamente. Não existe esse clique de, agora todo mundo parou de comer. E aí as coisas acontecendo gradativamente, que é uma das questões que falam também sobre vaca, sei lá, aí vai todo mundo parar de comer vaca, vai ter sei lá quantos milhões de vacas no mundo. Mas elas não vão ser reproduzidas industrialmente para servir de seu hambúrguer, porque todas essas milhões, dessas milhões, várias vão morrer hoje, várias vão morrer amanhã, então continua sendo reproduzido sim. para a manutenção do negócio mesmo, né? Então eu perdi o que eu ia falar. Eu me perdi Só que a gente ia falar. para completar. O que eu penso, assim, eu acho que é isso. Não tem uma solução já definida sobre isso. Mas o que eu penso é assim: se para eu comer uma moqueca ou eu comer um frutos do mar, eu tiver que sair e ir no restaurante ali da pessoa que vive e diz que é o quintal da casa dela, ali na Gamboa, e eu tiver que ir ali comer a moqueca, eu acho que isso já está assim ótimo. Do que eu Melhor todo do dia, que. do que eu ir na no mercado e comprar 5 quilos de tilápia para eu comer durante a minha semana. Então, se eu for esperar para poder ir lá comer a muqueca, isso eu já acho que, É claro, não é a problemático solução. também, porque a gente é muito ser humano no mundo, então não dá para fazer exceção e achar que eu sou tão importante que eu posso consumir, enquanto, ai não, você não come, mas eu vou comer, porque eu, Sim, assim, se eu comer não é tão mal assim, entendeu? Eu acho bem problemático olhar as coisas desse jeito, mas se é o que se pode fazer, o que se enxerga como possível para si, já é alguma sim. coisa. É isso, a questão da escolha na rotina. Então, mesmo que, ok, seja um problema grande isso, pensar sobre isso, a questão cultural, questão regional e tudo mais, é uma questão que eu acho que é, tipo, se for fazer, tipo, vários círculos, isso vai estar, tipo, acima. Se eu começar fazendo na minha rotina isso, já é um avanço. Não é tudo, mas já é um avanço. Se eu decido fazer isso, Até o segunda quente sem carne, que fala, porque vamos fazer o segundo sem carne. Não é nada, mas segunda sem carne. É alguma coisa. Dependendo da quantidade de pessoas que fazem, o impacto que isso causa é muito grande. sim, Então, é isso. Assim, eu não acho que vale a pena, na minha visão, é meio esquisito você se acomodar com isso. Achar que isso é suficiente e, me acomodei. Mas eu acho que vale ir testando e descobrindo o que dá pra fazer, quais são os seus limites. sim. É que foi aquilo que eu falei no início, sobre viver mais sustentável, é sempre mais. Não vai ter Sim. um ponto. Ah, aderir a segunda sem carne, pronto, tá ótimo. Só É, como pra peixe mim, no por final de exemplo, não é semana. viável viajar só de trem. Na minha realidade, isso não se encaixa. Eu não posso deixar de viajar de Sim, avião por uma questão de que polui, etc. Então é isso, eu adapto a minha realidade ao que eu posso fazer. E essa questão de alimentação acaba muitas vezes sendo mais por uma questão de afetiva, de paladar, de questão muito pessoal, do que realmente uma questão de falta de acesso, de falta de possibilidade, de que você vai morrer se você não comer aquilo. sim. Isso vai muito no que eu falei na live da semana passada sobre isso. Não é você pensar o que você vai deixar de ter, o que Uhum. você vai abrir mão, mas em todas as novas possibilidades que você vai ter. E a gente já está acostumado a comer peixe, a comer carne, churrasco. Já comi isso minha vida inteira. Estou comendo Uhum. isso há mais de 20 anos. Sim. Então, por que eu também não vou me permitir, tipo, as receitas novas que eu estou fazendo agora? Há um ano atrás eu não tinha feito nenhum. Sei Uhum. lá, ontem eu não tinha feito a receita nova que eu fiz. Então,
leite de aveia, leite de amendoim. Eu passei 20 anos sem tomar isso, só tomando leite de vaca, então agora eu tô descobrindo Não, coisas e novas. que bom que existe ainda substitutos que fazem, que se aproximam do que a gente já conhece, né? Porque imagina se ela parar de comer, tomar leite, sei lá, e você não ter nada que te lembre disso, que te traga esse sentimento, sei lá, eu tomava leite antes de dormir, a minha mãe me dava, sei lá, sabe? Sim, Então, facilita ter realmente essas coisas que substituem. sim. Flávio falou, falafel. Falafel é tudo na minha vida. A gente tava falando esses dias, ele falou, amiga, porque eu vou comer falafel todo dia agora. Mas comer frango todo dia não tem problema, então eu vou comer falafel. Eu falei, pois é, então, falafel é tudo na minha vida. Eu tenho problemas com falafel, porque eu não consigo, o que você falou, vai dar certo, mas Tem que todos que eu tentei fazer. fazer não deu certo. Tem que Mas, testar. e foi o que a gente falou sobre a soja, né? A minha reflexão Uhum, sobre a soja no vlog, no último que eu postei. Que uhum. a gente come ovo, manteiga, frango e carne todos os dias. E ninguém pensa, estou comendo uma grande quantidade de frango, estou comendo frango todos os dias. Ninguém pensa isso. No máximo pensa, enjoei. O que eu vou comer agora? Carne moída. Mas aí, quando vê alguém só comendo vegetal, fruta, soja, aí, você só come isso? Tipo, você Ai, só é comia isso. purê de batata e frango, e tá falando o quê? Você não tá pensando também Pois sobre é. a sua alimentação. Vai muito de querer essas questões. Você fez um vídeo sobre isso, sobre como fazer mudanças e tal, e realmente ser efetivo. Quando eu vejo alguma coisa, sei lá, que tem carne, ou que tem ovo, que tem leite, tarará, eu não vejo mais aquilo como algo que é possível pra mim. Pra mim ali não é uma possibilidade. Eu vou olhar nas possibilidades que são possibilidades pra mim. Então, um trabalho mental mesmo, de desfazendo esse pensamento de que aquilo ali serve de alimento, aquilo ali. E não é nunca sobre gosto. Sim, Nunca foi sobre, ai, não gosto mais, não acho bom, não acho. Ai, cansei. cansei, ai, brigadeiro, que horrível. Eca. Não é horrível, é uma delícia. Sim, Mas o brigadeiro é consequência de uma exploração, enfim. E que sim. eu não sou a favor. Mas isso, Então, assim, parece muito extremista quando a gente fala, eu acho, para quem não começou esse processo ainda. Isso que você falou de que eu vejo e eu não vejo mais como uma possibilidade. Parece muito extremista. Mas é. isso vem de forma natural, gente. Eu juro, acredita em mim. Eu sei por você. Porque eu lembro de Exatamente. conversar com você sobre isso antes. Inclusive quando eu não era vegana ainda. Sobre essas coisas de. Ai, mas. Ai, talvez não. Ai, sim. Ai, é difícil, não é E é difícil. natural. É isso, tipo, É. eu tava pensando. Eu nem lembro, eu tenho pensado tanto em comida. Mas eu acho que foi, tipo assim, uma torta. Eu pensei, pô, eu amo torta. Tipo, torta convencional, né? Eu Uhum. amo torta, tipo assim, Doces Sonhos. Eu sempre fiz meu aniversário na Doces Sonhos. Eu falei, gente, eu amo aquela torta. Só que agora, quando eu olho uma torta, eu penso em tanta coisa ruim mesmo. Tipo isso, comida japonesa. Pô, eu amo comida japonesa. Mas parece que vai É. criando uma resistência mesmo de você enxergar aquilo como, pô, eu realmente vou querer comer isso. Uhum. É isso, parece coisa de filme. Parece que eu me forcei a pensar isso. Mas, tipo, eu penso no sofrimento. E olha que é É. o que eu Mas é falo o que eu penso também. que a questão do sofrimento animal nem é o que pega mais para mim, assim, eu me importo, mas não é o que mais me sensibiliza. E mesmo assim é o que me impede de começar Sim. a achar aquilo É o que atraente. eu te falei. Às vezes a gente entra por várias possibilidades, mas no fim das contas, o que sustenta mais é isso. E você pode olhar também e pensar, ai, mas porque. Eu acho que é porque o caminho é muito mais longo se você não pensar na parte do animal. Porque se você for Sim, pensar na questão ambiental, por exemplo, você vai olhar para a torta e vai pensar, ai, porque tem o leite daquele animal e aquele animal gera. Tarará. Quando você pensa na torta só pelo animal, você pensa que aquele leite foi produzido por esse animal que foi explorado. Então, eu acho que esse caminho de você ter que ir muito longe para chegar é o que atrapalha, às sim. vezes, não tendo outra justificativa. Né? Deixa eu pegar pelo último aqui que o Flávio falou agora. O legal de comida vegana é que você come e se sente bem ou em paz. E aí fica estranho não comer assim depois. É isso. É, É, exatamente. a paz de saber que o que você tá comendo não tá Nada, causando é. nada.
uma Você sensação está livre de maravilhosa. sofrimento. Mas o pior é que a mente, tipo, eu como assim, eu falo, meu Deus, tão gostoso isso, eu não matei ninguém. Sim, além do gosto, quando você faz uma coisa gostosa, e fica assim, ai, Sim. é possível ser feliz. E uma coisa que eu tenho pensado muito agora que eu tô me desbravando nas receitas é que a ideia é a gente se abrir para o novo, não esperar que a gente vai comer algo que seja igual. Tipo, isso do queijo, né? Que ontem eu fiz um queijo vegano pela primeira vez, fiquei muito orgulhosa. Mas, tipo assim, lembra um queijo, mas eu não posso Não comer é? um queijo de leite de aveia Uhum. e E esperar que achar eu que. vou comer um brie. Então, eu não posso esperar por isso. Eu Deixa acho eu. que é uma questão de você fazer já imaginando que você não vai comer queijo. E aí você acha o queijo que existe como possibilidade, e aí aquilo ali se torna uma coisa incrível, porque no originalmente você achava que você nem ia poder comer queijo. Sim, Então, isso. Deixa eu ver. Outro comentário que Flávio fez antes. Outra mentira que contam é usar as emissões hoje, em vez de comparar os países por emissão acumulada na história. O território da Alemanha já emitiu mais gás carbônico que a América do Sul e a África juntos. Eu nunca tinha pensado por essa lógica, mas faz todo sentido também. E você comparar historicamente, até porque, enfim, isso também já entra em outros pontos sobre a questão é, dos países subdesenvolvidos, né? Que a gente é subdesenvolvido em parte porque a gente foi explorado pelos desenvolvidos, eu ia ainda falar sobre somos, isso né? de uma maneira mais abrangente. Acaba que, sei lá, a Alemanha pode estar fazendo a parte dela, a Inglaterra pode estar fazendo a parte dela, mas se não é todo mundo, não funciona. Então, assim, não adianta Boris Johnson falar, então, ninguém vai comer, ninguém vai usar mais single-use plastic, tipo, plástico Sim, descartável. Se você for para a Índia, você vai ver a quantidade de lixo que tem, a quantidade de coisas que são jogadas no Ganges, ou enfim. é, Então, não faz sentido nenhum analisar as coisas de uma maneira fechada de um país, fechada no continente. Tudo tem que ser muito visto de uma sim. maneira geral. A Até ONU devia estar porque, fazendo algo sobre isso. até porque eles podem estar sendo comedidos e tomando medidas no território deles, mas eles Exatamente. continuam não fazendo nos outros territórios, então eles continuam Sim. explorando, a exploração não acabou, então Pega o lixo tá daqui ótimo. e joga lá. Joga, é isso, exatamente. É. Deixa eu ver outros comentários. Minha mãe, sempre Ah. participando, muito interessante. E a juventude precisa cuidar da preservação do planeta e suas espécies. Mas eu vou A corrigir, mãe. juventude de todo mundo. Todo mundo é. É. Inclusive, quando eu falei para minha mãe que eu tinha parado, estava parando de comer tudo de origem animal, ela disse que eu estava igual a, nem lembro a palavra, mas tipo esses monges assim, ela falou que dorme na cama de prego, de tipo a Sim. pessoa que vira zen 100%. Então, tá vendo? Estou fazendo a minha parte. Estou Eu sendo entendo. julgada por Mas isso. tem muita. As pessoas relacionam muito veganismo a coisas saudáveis e não necessariamente né? Enfim, é outra Batata questão. frita. Eu acabei de comer Sim. batata frita. Não, mas eu tô brincando, assim, mas minha mãe falou isso, mas ela me apoia muito, eu não Não, eu posso sei. Mas é negar. normal, é porque eu vejo isso na minha vivência com as pessoas. Sei lá, você vai comer isso, sei lá, comer biscoito recheado. Às vezes eu como biscoito recheado, eu só sei que nele eu li o rótulo e eu sei que não tem nada. Sim, E é, assim, não é uma maravilha, não tô comendo todo dia. Não acho que é incrível ficar comendo biscoito recheado todo dia, mas existe. Não é é. que eu vou parar de comer as coisas e vou ficar vivendo de cenoura. Então, De grama, tem gente que fala, você vai mato. comer Você come o feno. quê? É. Tem Não, um meme que aparece muito, que é você vai comer o quê? E tem um prato, um PF, né? Assim, que é feijão, arroz, batata frita, salada e a carne. Aí tem uma pessoa normal, né, comendo carne, e o vegano só tira a carne, tem feijão, arroz, batata frita, salada. Então, assim, sim, não é tão é. distante. As pessoas que falam, ai, nunca comi nada vegano, nunca comeu pipoca, nunca Paçoca. comeu banana, paçoca. É, banana, ótimo. É porque banana pra mim é tudo. Sim. Bom, amiga, acho que é isso. Só tem um comentário de João Pedro que falou: Meninas, estou amando a Oh, live de vocês. Parabéns pela iniciativa. Reflexões maravilhosas.
Foi João Pedro que estudou com a gente? Luiz. Ai, que legal! Que bom ver você aqui. Que bom que você gostou. Bom, foi isso, gente. Espero novamente que você tenha gostado da conversa. Eu gostei de ter mais uma pessoa aqui falando. É mais divertido do que estar sozinha. A gente fala sobre outras coisas. Obrigada, amiga, por ter vindo. Foi muito legal. Isso. E quem não assistiu o documentário, assista. Tem na Netflix. Lançou esse ano. É super novo. Vale muito a pena. Assistam e depois venham rever aqui, que aí vocês vão entender melhor o que a gente falou. Mas eu acho que deu para contextualizar de uma forma geral. Obrigada a todo mundo que entrou, que botou coraçãozinho, que deixou algum comentário. Obrigada mesmo, gente. E obrigada, amiga, mais uma vez. Tchau, gente. Até semana que vem.